É isso aí, Reclamers. Começa mais um Reclame na Nova Brasil, no dia 13 de junho, um dia depois do Dia dos Namorados. Eu tô aqui com a minha parça, a Ju Trevisol, que vai contar pra mim se alguém chamou ela de nenê ontem, no Dia dos Namorados. Conta, Ju, Olha, como é gente, que esse foi? programa já começou com esse clima, entendeu? De dia seguinte, Dia dos Namorados. Já rolou piada interna dessa que a gente já deu muita risada. Mas não vou falar de Não vai intimidade aqui, responder, não. né? Não vou, não. @ Ju Trevisol, vai lá que você vai descobrir tudo sobre o Dia dos Namorados dela. Hoje a gente vai ter uma ótima conversa pra variar sobre cultura, entretenimento, cinema, amor, horóscopo. A gente tem uma quadrilha astral aqui, uma das nossas entrevistadas, que a gente vai saber já já quem é. E pra começar essa brincadeira, vamos fazer o seguinte, vamos colocar nossos entrevistados aqui na roda? Já vamos chamar, bora. Bora Nossa lá, nenê. primeira convidada é fundadora e vocalista da banda paranaense Tuyo. Fez parte do line-up do Festival Nova Brasil 2022. Foi indicada ao Grammy Latino e também ao Prêmio Multishow de Música Brasileira. Ou seja, só sucesso. Muito bem-vinda. Liu. Ai, muito obrigada, pessoal. E virginiana também, né? Virginianíssima. Que sofrimento. Ó, a nossa segunda entrevistada é Relações Públicas e Head of Global Culture Branding da Natura. Comanda a área que valoriza a cultura da marca em parcerias como Rock in Rio, a Natura Musical e muito mais. Seja muito bem-vinda, a taurina Fernanda Paiva. Dia bom hoje, hein? Taurina, que 10, amiga. Não é, amiga? Você vai organizando. Nossa, uma aqui, a gente paz. Taurina Paz onde? Amigo, Comparado só que com ela quer o um virgem. sofazinho, uma boa comidinha. Isso. Um aconchego. é. O virgem organiza, Não, gente. aconchega senta e quer junto. centralizar tudo, quer mandar. Você é muito mandona, Fernanda? Eu acho que eu sou um pouco, mas eu tenho esse ascendente em aquário, então eu sou um pouco sonhadora, então dá para desapegar Dá uma do quebrada, touro, dá uma né? quebrada, É. dá uma quebrada. É bom. Muito bem, muito bem. Ó, antes da gente começar a mergulhar de verdade nessa conversa, a gente separou umas 2 notícias aqui pra gente começar essa história. Ontem foi o Dia dos Namorados, né, neném? E hoje é dia de Santo Antônio. Pra quem ainda não sabe, a data foi criada pelo pai do João Dória. Por quê? Eu não sei. Nossa. Né? O objetivo era fomentar o consumo do mês de junho, associando a imagem do santo, assim como nos Estados Unidos, no dia de São Valentim, em fevereiro. E vocês, como expressaram seu amor no dia 12? Vocês passaram sozinhas, acompanhadas? Já tiraram o Santo Antônio da posição de cabeça para baixo? Olha essa de Santo Antônio de cabeça pra baixo, eu nunca soube disso. Se você É, e no freezer, né? E tem que No colocar no freezer? freezer. Tem que botar na Mas geladeira, É pra casar E aí isso? você É. dá um choque de realidade em Santo Antônio. Ah, e se entendi. engaja. Aqui Só como tá tira meu ele se coração, tem- pau. Só quando Bota lá dentro. Quando ele, né, efetivar o seu plano, aí você tira e tá tudo bem. Mas não que eu tenha usado Aham. isso, Mas uma amiga sua... eu já ouvi muitos relatos Sei. muito bem executados. No Dizem dia que- de ontem, Fernanda, como é que o Santo Antônio passou? Ele passou calor ou passou frio? Só pra gente Não, saber. ele tá quentinho, tá aquecido. Já faz 16 anos que eu sou casada, passei com meu benzinho, então foi bom. Ó, que ótimo. E você, Leon? Matou o Santo Antônio? Ai, gente, passei trabalhando. Ah, Bom sei. também. bom Ai, também. celebrando o amor na música, isso. né? Meu companheiro também tava doido pra cair de cabeça numas canções. A gente falou, puxa, essa pode ser uma boa celebração. Vamos fazer umas músicas nós dois aqui. Oh, que incrível. E no fim foi bom. Fez uma música? Fiz. Ah, canta um pedacinho da gente, Não vai. posso, gente, do disco novo. Muito bem. Me sigam, né? Me sigam pra saber. Arrasta pra cima. Ó, e pra fechar aqui, ó, saiu o ranking da Brand Finance em 2023 com as marcas mais valiosas do Brasil. Elaborado pela Brand Finance, tem o Itaú na primeira posição. O valor de marca do banco, segundo a consultoria, aumentou 32% na comparação com 2022, alcançando a marca de 8,7 bilhões de reais. De dólares, aliás, de dólares. Dólar. Vamos combinar que dá pra fazer. Ó, quem for fazer um funcionário aí já investimento dá muito grande pra na pedir um cultura, hein? aumento. Ó. Aí, sucessivamente, temos na segunda e terceira posição do ranking o Bradesco e o Banco do Brasil. A Natura ficou em 7º lugar. Muito Uau, bom. muito E bom. só muito banco nas bom. primeiras posições, né? Eu acho que a Natura é uma das primeiras colocadas em bens de consumo de cosméticos, né, dentro desse ranking. O que é um grande orgulho. Acho que Claro. já é mais da segunda vez que a gente aparece nesse ranking. E é muito desse trabalho de valor de marca, de construção de marca. Então, acho que tem uma reputação aí que ajuda a conectar e trazer esse retorno, né, de colocação da marca. Que coisa boa ver uma marca que se preocupa com
realmente com um legado para a sociedade, tanto com natureza quanto com cultura. É bom, né, isso. ver. Uma pena que, quer dizer, uma pena não, né? As primeiras marcas são bancos, instituições financeiras que são mais duras, mas que também têm um potencial de investimento, como vários bancos que têm centros culturais e tal. Isso, e fazem investimento É, importante em em cultura, todos eles, né? Então, tem um legado, né, que vai sendo construído tanto para a marca quanto para a sociedade, nessa interlocução que vai gerando um impacto positivo para todo mundo, né? Bora, que ótimo. Bom, então vamos começar nossa conversa agora. Vou começar contigo, Lil. Fala pra mim. Por que a música? Como é que você entrou nesse circuito? O que deu errado? Amigo, acho que no fim das contas, eu nem sei te dizer. Tava conversando com a minha irmã esses dias. A primeira vez que a gente pegou no microfone, eu acho que eu tinha, sei lá, uns 4, 5 anos. Então foi bem uma escolha, assim, eu acho. Ou seja, tem música na tua casa. Eu sinto que... Ai, papinho de cantora. Ai, música me escolheu. Quando vi, já estava lá. Mas me lembro de um momento de epifania, assim. Então, lidava com o canto enquanto um hobby e tava lá, seguindo minha vidinha, fazendo estágio, minha faculdade, toda trabalhada no processo. Faculdade do quê? Fazia letras. Que legal. Aí a gente recebeu um telefonema de uma televisão falando, não, porque vocês têm que vir participar do programa. Eu falei, nossa, mas essa televisão, esse povo tem dinheiro. Eu não conheço ninguém lá dentro. Se alguém fez uma reunião falando como que nós vamos fazer mais dinheiro, vamos chamar as meninas. Falei, se eles vão ganhar dinheiro comigo, por que eu não posso fazer, né? Falei, se alguém me considera profissional... Peguei esse feedback aí de fora, eu me lembro da minha epifania, eu ligando pra minha irmã, falando, irmã, a gente é cantora. A gente tem que parar de falar que a gente é, que eu era secretária na época. Falei, eu vou mudar, vou falar agora tudo que eu sou cantora. Aí a gente começou a preencher um monte desses formulários de cartão. Às vezes eu pegava só pra poder falar. Corria atrás da mocinha da CIA e falava, quero fazer um cadastro. Pede profissão no cadastro, isso, cantora. Aí eu sinto que essa realização... Perceber que isso podia se tornar o cerne das minhas escolhas na vida foi bem bonito. Mas cantar mesmo faz tempo. Você tá falando desde novinha. Desde muito nova, O curioso é que quem inventou essa história de canto na minha vida e na vida da minha irmã, na vida do Machado também, foram nossos pais. Que durante muito tempo lutaram com a coisa da gente estar cantando. Falei, mas vocês que inventaram essa moda, por que agora que é ruim? Agora parece que fizeram as pazes. Deu certo, né? Que bom, que bom. E você, Fernanda? Como é que começou? Eu tô à frente do Natura Musical há 15 anos. E eu brinco que também a música me escolheu, mas eu não tenho esse talento de artista, de cantar. Mas foi numa época que eu estava já trabalhando com produção cultural, já tinha passado por projetos na Cinemateca Brasileira, com teatro, consultorias. Mas da onde que veio essa chaminha? Assim? Você estudou eu fiz relações públicas, fiz na Unesp de Bauru. E desde o começo, assim, eu lembro, me perguntavam, né, o que faz relações públicas, né? E cada um tem uma interpretação. Logo no começo, eu já era envolvida em produção cultural ali em Bauru mesmo. Eu fazia um monte de atividades, de reformar, por exemplo, biblioteca municipal, fazer eventos com comunidades, tal. Então, era dessas agitadoras culturais. Com várias manifestações culturais. Com várias manifestações culturais. E aí, logo que eu me formei, eu tinha essa vontade de continuar trabalhando com cultura. E vim para São Paulo, já estou aqui há 23 anos e comecei... Já paulistei, já perdi bastante do meu sotaque. Eu estava comentando com a Lil que eu tenho família mineira, mas acho que já deu uma apaulistanada aqui. E aí, nesse percurso, eu fui passando por consultorias, por agências, por projetos. E nessa época ali, por volta de 2008, foi abril de 2008, a Natura já tinha o Natura Musical há 3 anos como um programa de fomento à música brasileira e precisava de uma pessoa para fazer gestão dos projetos, relacionamento com os artistas, os projetos que eram patrocinados e me chamaram. Então, foi esse o chamado que a música me fez. Foi assim que a gente se Foi assim que a gente se somou no final das contas e estou lá já há 15 anos. Assim, é uma
uma trajetória que me dá muito orgulho. É um Não. relacionamento. Né? A gente É tem um uma match paixão, maravilhoso é uma aqui, paixão. né? Com uma É. compositora, cantora e natura musical, né? Que vale É. lembrar que está completando 18 anos de atuação, Ai, que legal. com foco no impacto É. positivo do setor cultural, É. mais de 190 milhões de patrocínio e mais de 600 projetos em diversos estados É do muita Brasil. coisa, né? É muita coisa, é muita coisa. E isso é o que eu realmente tenho mais orgulho nessa minha trajetória profissional, porque desses 600 projetos, mais de 600 que a gente já patrocinou, eu tive muita sorte de pelo menos uns 500 dele ter visto, né, o patrocínio surgir a partir do edital, ter podido acompanhar. Um deles foi, né, da Lio com a Tuyo 2020, 2021. não Amiga, é foi? uma história tão Foi longa. isso, foi. É. Que começou ali e é muito bonito você ver, né, de repente, artista que está começando, está experimentando ali na carreira, poder participar ali do primeiro, segundo álbum e, de repente, tá em indicação ao Grammy, de repente tem indicação a premiações. Né? Nada Então, é de repente, né? é uma, De repente é a uma gente acha que construção, é. é uma Mas, construção claro. importante de carreira, né? É. Então, Liu, antes de chegar nesse edital, antes de chegar aí, conta pra gente como é que foi esse percurso pra você montar teu trabalho, porque ser independente é muito complicado. É, foi um processo que a gente só consegue hoje entender que é um processo quando olha para trás. Aí você observa as etapas em subsequência ali, você pensa, ah, realmente, passei por um processo. Mas na época era um turbilhão de emoções, muitas comemorações e frustrações acontecendo muito próximas, né? Isso dá uma esticada nos nervos que deixa a gente maluco. Mas a gente instituiu a Tuyo enquanto um grupo em 2016. Organizando composições minhas, da Lai, do Machado. Já começou com tudo autoral. Sim, Ótimo. a gente gostava de fazer mashups, que era uma organização assim... Ai, gente, a gente dava um caôzão em vários lugares. Não me arrependo de nada, dei caô mesmo. A gente foi tocar na universidade de uma amiga minha, falou, tô fazendo um evento. Mas ela era do design. Tô fazendo um evento, preciso de uma banda pra tocar. Eu falei, chama eu. Ela falou, mas você faz cover? Eu falei, claro que faço. Aí a gente fez mashups, encontros de músicas já conhecidas com músicas nossas. A gente tocou durante muito tempo, toda quinta-feira, no mesmo lugar, entendendo que Isso aquilo onde? ia... No Pará? Em Curitiba. Curitiba. Uhum. Eu trabalhava de secretária numa escola que tinha uma espécie de cantina ao lado. Aí, bem conversadinho, tudo se resolve, né, amigo? Daí, toda quinta-feira a gente estava lá tocando. E eu sinto que, para nós, foi bastante importante que o processo tenha acontecido tão morosamente, para a gente entender a questão da construção de público, construção identitária, que eu sinto que foi o que fez com que o nosso encontro com a Natura fosse mais sólido. Para a gente chegar a pôr as mãos na iniciativa, sabendo o que a gente queria desenvolver. Porque eu sinto que talvez a coisa mais difícil para um artista independente seja conseguir se reconhecer, Tem uma conseguir... identidade, né? Porque as possibilidades são tantas e é tão desesperador o movimento de sobrevivência que muitos de nós acabam cedendo para tendências, se perdendo no que a gente quer desenhar. Ai, foi para um lugar super abstrato, gente, mas eu sinto que Não, mas totalmente Não, é compreensível. isso. Claro. esse caminho de construção se dá com esses obstáculos sendo superados, a gente entendendo o que quer, para onde vai, sei lá. Ô, Fernanda, e nesse processo, como é que começa esse despertar com algum artista ou com algum grupo? Da onde que vem? A gente ouviu falar, começa a entender. Como é que é esse processo de construção até vocês abraçarem e falar, vamos junto nessa É um nessa trabalho história? muito de rede que a gente faz com o Natura Musical a partir desse processo que a gente chama do edital Natura Musical, que é um processo de inscrição que a gente abre uma vez por ano para quem tem projetos, iniciativas ligadas à música que queiram um patrocínio da Natura, inscrever e passa por uma rede de curadores do Brasil inteiro, mais de 20 curadores, pesquisador, jornalista, crítico de música, artista mesmo, que vai olhar cada um desses projetos e vai indicar para a Natura qual é o que tem maior conexão, maior relevância, maior impacto mesmo e potencial de mobilização de público. Então, esse processo do edital, anualmente, é o que forma esse grande radar, né, do que está emergindo, do que está já se consolidando dentro de cada cena musical do país. E aí, nisso, eu realmente me lembro do momento que eu conheci a Tuyo, que eu conheci a Lio,
que eu estava participando de um evento lá em Curitiba, um evento do mercado de música, congresso, palestras, né, explicando sobre o Natura Musical. E no final desse evento, foi em 2018 para 2019, a Tuyo estava fazendo um pocket show, só os 3 ali, os participantes do congresso estavam jantando, fazendo um happy hour. Eu lembro desse dia. E eles estavam ali muito discretos. No fundo, era um restaurante. Vocês estavam numa mesona, Tava numa assim. mesona eu jurava que ninguém ia grande. escutar a gente. Falei, ai, que eu me inferno. lembro O povo desse de costa momento. pra gente, amiga. Isso. Ganhamos no gogó. Ganharam no gogó Talento mesmo, Então, talento é isso isso. que a Lil está falando, de saber qual é a sua sonoridade, qual é o seu público, isso é muito importante para a construção da carreira do artista, porque isso traz uma autenticidade que não dava para não notar aqueles 3 tocando. Eu me lembro que eu estava sentada de costas e eu virei assim, e, se não me engano, o Gucci, produtor do Hack Beat, estava do meu lado. Nossa, Gucci de Recife. Exato. Sim. Conheço, Ele ótimo. estava Gucci do meu ensinou lado, tanto eu pra falei gente. assim, Gucci é. quem são eles? E ele me falou, Banda Tuyo, eles estão começando aqui, mas já são importantes aqui no Paraná. Eu lembro que no final eu fui conversar com um de vocês e falar, vocês conhecem o Natura Musical? Porque assim, o que vocês têm enquanto música É tudo a ver com lá. traduz o que a gente está buscando, né? Que tem uma autenticidade, tem uma originalidade, ao mesmo tempo um requinte, um refinamento artístico, um conceitual, que na hora que eu ouvi, eu me lembro que aquilo realmente se destacou. E esse é um processo que os nossos curadores, nossos parceiros, têm ao longo de todo o ano, né? De conhecer muita gente nova, muito artista. Antenário para isso tudo. Exatamente. E aí, imagina, por ano a gente recebe mais de 3.000 inscrições no Natura muita Musical. coisa. E ali, poucos vão ser selecionados, vão ser Não dá pra todo 30, mundo, né? 40, né, que vão ser, de fato, selecionados para receber o patrocínio. Então, o artista, quando tem esse domínio de qual é o seu conceito, qual é o seu território musical, quem é o seu público, consegue transmitir isso de uma forma muito direta que vai se destacar no mar de outras propostas de outros artistas. E foi nessa conexão que eu me lembro que eu, né, convidei, a Tuyo se inscreveu no ano seguinte no edital e receberam um patrocínio da Natura, e foi o começo de uma relação, né, que a gente depois acabou fazendo outras coisas. Então, o Natura Musical, ele trabalha muito em rede, justamente porque é um momento que, assim, quem é o produtor ali da região norte é que vai conseguir ver um projeto da região norte e falar, peraí, esse artista aqui, ele já está pronto para se lançar. Ou um jornalista da região sul que vai ouvir, de repente, um trabalho da Tuyo e falar, gente, eles já estão prontos para ganhar o mercado nacional. Então, esse trabalho do Natura Musical em rede é o que traz a possibilidade dessa renovação de cenas, renovação de parcerias, de artistas, todo ano. Né? E para o artista é muito legal, porque o seu trabalho está sendo... Você está provocando... 150, 200 curadores a ouvir teu som. Então, independente de conseguir ou não o prêmio, você está, de alguma maneira, frequentando uma plataforma de disseminação do teu som ali. Então, eu lembro que quando a gente se inscreveu, a gente pensou, bom, se der certo, que bom, mas não sei. Muita gente, gente lá isoladão em Curitiba. E eu lembro que uma das motivações para a gente se inscrever no edital era a certeza, a convicção de que a nossa música ia passar por muitos ouvidos, independente do que fosse acontecer. Então, e é um time muito, muito legal. Muitos dos festivais que a gente acionou vieram dessas provocações da inscrição, eu sinto. Falar em a música ser ouvida por muitas pessoas, como é que foi a participação de vocês no The Voice? Menino, foi esse o programa que me revelou a minha profissão. Eu sou cantora na época. Foi uma surpresa e a gente não entendia exatamente qual seria o papel da televisão. Vocês se inscreveram? Minha vizinha Elisa, um beijo. Botou pilha na gente, filmou, enfim. Ela e o marido dela fizeram um maior auê pra gente se inscrever. E a gente não podia se inscrever enquanto banda, porque esse era outro programa. Daí a gente fez o esquema de eu e a minha irmã, e hoje aí é de familiar. Daí ia aparecer nós 3 na TV pra falar da Tuyo. Nosso objetivo era chegar lá e falar: Banda Tuyo, @oituyo, segue lá, pessoal. Páginas amarelas, horário nobre, quando que eu vou ter outra chance? Aí no fim a gente ficou mais tempo, mas eu sinto que
Talvez a função maior do The Voice no nosso trajeto foi compreender que era possível uma carreira na música, assim. E como é que as pessoas te reconheciam depois? Porque assim, você pega esse edital do Natura, você tinha ali curadores, você tinha um olhar mais técnico. Aí você vai pro The Voice, você tem 100 milhões de pessoas no Brasil acompanhando. Espectadores. E é uma leitura de se encaixar, porque a música acho que tem muito isso. Eu gostei, me identifico. Como é que você acha que as pessoas receberam isso? Foi legal? Foi. Eu entendo que quem acompanha um programa de calouros, um reality show, em geral, é fã do reality e se relaciona com a lógica do programa. Então, para nós, eu sinto que as alterações foram mais internas, da gente ter, por exemplo, a fibra de se compreender enquanto artista, entender que isso é viável, é possível para nós, porque é bastante elitizado esse sonho, né? Hoje talvez não mais, mas naquela época, sei lá, há quase 10 anos atrás, faz o quê? 7 anos? 8? Era muito distante. Eu sinto que o The Voice talvez tenha aproximado esse sonho. Mas a diferença que eu sinto é que as pessoas são muito fãs do programa e elas têm expectativas com relação aos cantores. Então você, que é cantora, tá pensando em se inscrever no The Voice para levantar a tua carreira, é muito legal que você se prepare para compreender que as pessoas são fãs do programa. Para que elas te acompanhem, você precisa desenrolar o seu trabalho. Então, muitos dos meus colegas ali na época tinham essa expectativa de serem revelados, descobertos. Acho que existe também essa expectativa para como edital. De artistas que querem magicamente que seu trabalho receba um grande holofote e que as coisas magicamente aconteçam, quando na realidade elas são um acúmulo de conquistas que vão te colocando em algum lugar. Então eu entendo que essa mágica prometida, não sei se prometida, né? Acho que prometida pelos realities e idealizada pelos editais, ela é pueril, assim. Eu sinto que talvez a ideia do acúmulo de experiências é mais a nossa cara e foi mais o que aconteceu do que esse grande ponto de virada, assim. Sim. Bom, ó, a gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e vamos falar muito mais sobre música, sobre entretenimento, sobre comunicação. Ui. E para você que está acompanhando a gente aqui no Nova Brasil, a gente vai ouvir cada acidente da Tuyo. Eu amo essa. Então, a gente vai ouvir e daqui a pouquinho a gente volta. E para você que está acompanhando a gente aqui no YouTube, vocês vão ficar com um trecho de uma matéria sobre os 21 anos da cobertura do Reclame em Cannes, que a gente faz esse ano. Ai, que legal. É um tempão, 20, a maioridade na cobertura de Cannes. Daqui a pouquinho a gente volta e fala mais sobre isso. Atingimos a maioridade, minha gente, 21 anos do programa Reclame e 21 anos da cobertura mais foda de Cannes. E a gente está aqui hoje, ó, reunindo todos os jurados brasileiros para essa comemoração. Olha só. São 21 anos que a gente cobre o festival, são 21 anos que a gente respira criatividade, é um mercado que a gente ama, que a gente adora fazer parte. A gente é muito amigo de todas as pessoas do mercado, é uma relação que a gente viu muitos criativos, muitas pessoas começarem estagiando, começarem lá embaixo, né? E hoje são grandes líderes do mercado. Nesse tempo a gente acompanhou muitas mudanças, não só dentro da comunicação, mas na sociedade também. Então a gente acompanha momentos como a verdadeira inclusão do GLBTQIA+, na sociedade, grandes líderes mulheres surgindo, tomando conta do mercado. É a primeira vez que os jurados estão se reunindo, né? Eu estou conhecendo a maioria das pessoas, eu pelo menos ainda não conhecia muitos outros colegas jurados. É muito importante estar aqui com os colegas, com gente que eu quase nunca vejo, então é muito bom ver as pessoas, ver quem são os jurados, conversar um pouco. Pelo segundo ano consecutivo como parte do júri, estando aqui nesse evento, vendo as pessoas antes, é um prazer, né? Porque a gente só chega lá, uma rotina tão corrida, a gente não consegue encontrar as pessoas. É um privilégio rever muita gente, né? Conhecer também, tipo, todas essas pessoas muito importantes que vão julgar e também ter um contato com a nossa equipe aqui da Vai Mama, poder, tipo, mostrar, né, a nossa casa, enfim. É um evento muito legal de fazer.
Fizeram 21 anos, mas não percam a atitude. Por favor, continue com as mesmas atitudes de correr atrás, de produzir conteúdo. Um fator de interessância muito grande é poder saber como a campanha é criada, entender o que está por trás daquilo, conhecer as pessoas que fizeram também, porque senão a gente fica só vendo ali o resultado final. Saber um pouco do que tem por trás, o making off de tudo isso é muito bacana. A Reclame é um marco pra gente, assim, não é todo ano que a gente pode ir para Cannes, tem uma importância muito grande, né? Quando a gente não vai, poder acompanhar o ponto que está acontecendo e até nos anos que a gente vai acabar conseguindo ter um pouco de bastidor. Eu vou dizer que meu primeiro contato com a publicidade, quando eu estava lá na faculdade, pensando nas possibilidades da vida, foi com vocês. Então, assim, muita gratidão, né? Por ter acompanhado Cannes com vocês, por ter visto as premiações do mundo com vocês. O que nos faz diferentes é reinventar o comum. Unir o popular e o erudito, a cidadania e a poesia. Colocar na mesa o moderno e o brasileiro no seu estado mais puro. Ritmos que tocam corações, agregadores em prosa e verso. Que entretêm, comunicam e fazem pensar. Deixar no ar o que embala, que ilumina, dá saudade e faz sorrir. Atenção para novas ideias, imagens e ritmos bem brasileiros. Que tal? Honrar quem ousa fazer diferente. Misturar para construir, narrar melodias do Brasil que a gente quer. Novas possibilidades. Novos significados. Novas formas culturais, levadas em ondas sonoras. E dentro do bolso. Aplicativo, site, streaming. Tudo junto e misturado. Para tudo que é nosso, nossa identidade, nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer. Para tudo que é Brasil. Nova Brasil. Mais moderna, mais brasileira. É isso aí, pessoal. O Reclame na Nova Brasil tá de volta, hoje recebendo a Fernanda Paiva, líder de estratégia de branding cultural da Natura, e a Lil, vocalista da banda Tuyo. Aqui no intervalo a gente tava falando um pouco se um reality show como esse musical, como The Voice e tantos outros mais, seriam talvez o substituto dos grandes festivais. E aí, Fernanda, é isso, não é? A gente, assim, na minha avaliação, é muito diferente o contexto hoje, né, do que a gente tinha nos festivais dos anos 60, que era a única plataforma de visibilidade dos novos artistas, da nova geração. Era ali na televisão. Não tinha internet, não tinha nada para você pulsar. Rádio e televisão, né? E hoje é uma multiplicidade de possibilidades de conectar com o seu público, com a sua cena musical, que tem os realities em diversos canais em TV, tem em internet, formas de você conhecer pelas diversas plataformas de streaming e redes sociais, que parece hoje que é muito mais uma composição de várias formas de estar nessas plataformas do que fazer uma escolha única e fazer toda a sua aposta ali. Então, eu estava comentando, a nossa escolha, por exemplo, como Natura Musical, é fazer uma parte, como essa seleção dos antigos festivais, a gente faz via edital, que a gente todo ano seleciona novos artistas, ou mesmo artistas consagrados, que estão com um trabalho novo, emblemático, né, para ser feito, e a gente financia aquela iniciativa. Mas isso a gente associa também com uma série de outras experiências que vão ajudar a projetar esses artistas patrocinados, esses projetos, para outras audiências, para novos públicos. Então, a gente já fez festivais Natura Musical, em que a gente fazia em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, palco para milhares de pessoas ao longo de dias inteiros, e era uma plataforma de visibilidade dos nossos artistas. A gente tem hoje a Casa Natura Musical em São Paulo. Nada, são 170 shows por ano. Lugar lindo, hein? Se você não conhece, você tá errado, hein? Não sou eu que estou dizendo, mas a gente tem recomendação realmente de uma das melhores casas de show em São Paulo, pela programação e pela estrutura também, né, de som, de conforto que a gente oferece. Então, é uma programação com mais de 170 shows por ano, para um público também de milhares de pessoas. Tem muitos dos artistas que são patrocinados que acabam indo para casa também. Outros festivais que a gente patrocina, né? Então, tem aqui em São Paulo também o Koala, tem festivais regionais como o Coquetel Molotov, que a gente acaba também fazendo parcerias para artistas do nosso
da nossa plataforma se apresentarem e amplificarem Que coisa boa para você, Fernanda, em conseguir ajudar tanta gente. Ainda tem uma empresa que paga essa conta. Não é muito legal a gente poder ajudar as pessoas e ainda não fica, sabe, fica tranquilo aqui, porque tem 190 milhões aqui para ajudar. Poxa! É a expectativa que a gente tem do boa, Estado, né? E é um pensamento, assim, que isso a gente está ajudando, mas a empresa também está se beneficiando muito dessa relação, né? Porque é uma parceria de via dupla. Enquanto, né, a Natura, ao fomentar a música, vai ajudar uma banda a se consolidar, um artista, né, a criar a sua obra, ou algum festival, alguma cena se reorganizar regionalmente, isso traz um retorno para a marca que é de percepção, de conexão emocional com diferentes públicos. Isso traz valor de marca. Não é uma carona, né? Você vai ter uma história. Tem uma história. E tem que ter muita consistência com a própria estratégia da marca. Então, o recorte curatorial, a escolha dos artistas, dos projetos, se você pegar esses 18 anos de Natura Musical, você vai ver que tem uma cara, né? É um gênero musical só? Não, são diversos gêneros musicais. Mas tem ali um recorte curatorial que traz um pouco dessa experimentação musical, dessa reinvenção, dessa mistura de gênero, de ritmos, de linguagens, de narrativas, que está presente nos projetos, nos artistas. Então, essa consistência, ela só é possível, né, um programa de 18 anos de financiamento à música, chegar em 190 milhões, porque isso tem muita conexão com a própria estratégia da marca e isso é medido como isso, de fato, gera uma percepção, um valor de marca e uma conexão com públicos mais leais, com uma afinidade maior com a marca. Né? Por causa disso, só para falar, desculpa, por causa disso que uma marca como Natura está em 7º ainda, das mais valiosas. Pois é. É que legal, fazendo um trabalho consistente. Muito legal. Ô, Lio, dá para perceber que o trabalho da Tuyo é esse trabalho muito consistente. Vocês vêm de uma geração com muita preocupação em aprofundar no artístico, nesse processo. Zero deslumbre, zero esse lugar do nós passamos pela TV ou isso e aquilo, é totalmente o oposto disso. E aí, com essa exposição também, com a difusão do trabalho, foram chegando as marcas? Como que é essa relação hoje com as marcas? Chegaram as marcas, como que vocês se relacionam, escolhem? As marcas conversam com vocês também, além da Natura, no caso? Chegaram. Eu sinto que, mais do que as marcas, chegaram as alegorias. Porque uma vez que a gente teve a possibilidade de viver tanto tempo dentro da Tuyo, então hoje a gente tem, sei lá, 7 anos de banda. A Natura chegou na nossa vida quando a gente tinha só 4, 3. Então, a coisa da longevidade, da alegoria é muito, muito valiosa para nós. Eu sinto que é muito do que faz o nosso relacionamento com a Natura ser tão longevo, porque a gente se interessa pela solidez dos emblemas que a gente defende, das nossas alegorias. Eu sinto que quando as marcas se aproximam é o que a gente procura, que essas alegorias estejam alinhadas. Claro que está todo mundo atrás de exposição, de subsistência, a longevidade também passa pelo lugar econômico, mas eu sinto que por a gente ter priorizado sempre o nosso discurso, seria estranho que agora a gente passasse a priorizar outras coisas. Mas as marcas chegam e a gente conversa sempre a partir do que a gente quer juntos. E como é que a gente pode criar uma relação que ultrapasse essa publi, que vá para além daquele lugar momentâneo. E se você achar que não está conversando com que é vocês, de repente chegou uma marca querendo uma coisa diferente, que não é o que você acredita, vocês negam? Vocês dão um jeitinho, dão uma conversada? A gente geralmente apresenta uma contraproposta. Porque a gente sabe bem como o nosso público se comporta. E às vezes a marca tem uma percepção um pouco diferente, ou tem outras expectativas. Eu entendo que talvez a melhor movimentação que a gente faz é falar, olha, o nosso público talvez se comporte melhor, responda melhor se a gente fizer dessa maneira. O que você acha? E a gente sempre chega num consenso. Dificilmente a gente... E você acha, Fernanda, que as marcas estão mais abertas a esse diálogo agora, com a questão das redes sociais e tudo isso? Elas estão, porque elas são cobradas dos seus públicos, né? Por essa afinidade de narrativas, de discursos, de posicionamentos. Então, de fato, hoje, é muito diferente, né? Quando uma marca se relaciona com um influenciador, com uma celebridade, não é só pela aparência, né? O hype. Não é só pelo hype, é pela consistência da narrativa, pela consistência de um discurso
que, como a Liu trouxe, vai se conectar com aquele público que já segue, já sabe da história daquela pessoa, né? Antes de ser uma influenciadora, é uma pessoa que tem seus pontos de vista, né? Então, as marcas, elas têm que estar mais abertas, porque essas redes onde as marcas, né, se relacionam com seus públicos, elas demandam esse tipo de posicionamento, esse tipo de postura. E eu acho que é um ambiente muito fértil também para criatividade, para revitalização das próprias marcas, né? Então, isso que a Liu está trazendo é um exemplo muito, muito legal, assim, como uma boa prática do marketing das marcas. Muitas vezes, dentro de casa, ali no ambiente corporativo, a gente precisa colocar uma mensagem no ar, precisa colocar uma campanha no ar, e a gente está com aquilo muito pronto. Quando a gente vai para uma conversa com, né, artistas, com influenciadores, se abrir para escutar e mudar a opinião sobre aquela ideia é fundamental, porque isso vai trazer um frescor, vai trazer uma autenticidade, vai trazer uma verdade que vai, de fato, gerar uma conexão emocional muito mais profunda com aquela temática que você quer traduzir. Então, esse trabalho de olhar para essas redes artísticas, redes criativas, é um campo muito fértil para alimentar a própria inovação dentro das estratégias de marketing, dentro das estratégias de branding. Essa conversa tá ótima, tá linda, tá tudo certinho. Parece que ninguém errou na vida aqui. O Emerson já chegou para dar uma sacudida. Só tem gente perfeita Ele com história quer perfeita. denunciar. Agora, não, sabe o que eu queria de vocês duas? Começar contigo. Aquele não que te quebrou, assim, que você falou, puta merda, que fez você revisitar a sua verdade aí. Porque tem aquele não que ok, que você ouve, beleza, e tem um não que te chacoalha e que talvez até te melhora. E depois pra você, senhora perfeita. Lembrar de um não recente, Vamos lá. pra esquentar. Vai. A gente, depois de muito pleitear, com a nossa audiência pressionando bastante, a curadoria atenta, fomos escalados para tocar no Lollapalooza. Uau! E foi, assim, eu sinto que tem algumas coisas que entram na nossa vida ali, algumas coisas que a gente quer fazer, que são bem estratégicas, a gente pensa, isso vai trazer esse retorno. Tem outras que é só pra gente falar que viveu. Claro que existe muito da estratégia ali, mas o Lola eu queria tanto, amiga. Queria tanto só ver meu nominho no cartaz pra... guardar minha pulseirinha, enfim. Eu fui. Foi emocionante, foi um show muito bonito. E 2 dias antes, a gente soube que uma marca que tinha se comprometido com nosso figurino... Quer falar qual é a marca? Jamais. Olha lá, hein? Nunca pensou, nunca Ó, você que tá ouvindo a gente aí, que sabe qual é essa marca, fala, hein? Não aqui pra fala, gente. Não Fala. me dê dura, que sou muito ética. Por 1000 questões, essa marca não pode... providenciar para nós os figurinos. Aí a gente teve que sair correndo igual umas doidas na rua para comprar. Foi um não que me sacudiu, assim, porque a gente tava muito tenso. Era um show novo, muitas coisas em jogo. Você virginiana. Mas o show aconteceu e foi lindo, com figurinos comprados assim, de última hora. Foi, parcelados no cartão. Tá vendo? E no fim das contas foi bem bacana. A gente conseguiu recuperar o relacionamento com essa marca, entendendo o que tinha acontecido, enfim... Dando mais uma oportunidade. Deu tudo certo E deu tudo certo, foi bonito. Que ano foi isso? E foi bem legal, porque... Será que eu não vou me passar aqui na denúncia? No fim, tava todo mundo com as roupas que a gente queria usar e a gente era os únicos diferentão. Aí achei que foi a males que vem para bem. Deu certo. No fim deu tudo certo. E o show foi bonito, foi agora, amigo. Março. Agora, 23, realização de um sonho. Foi especial. Foi um não que me sacudiu, me desestabilizou, mas no fim das contas a gente conseguiu. Reverter. Reverter. Fernanda, e você? Seu. Conta aí esse perrengue aí. Olha, tem muitos, né? Fala só 3. Eu brinco, assim, que dentro ali, nessa posição, né, à frente do Natura Musical, à frente, né, dessa área de cultural branding, eu tive que aprender a dar não e continuar as amizades, né? Então, eu brinco que eu dou até esse curso hoje em dia, se quiserem, né? Depois a gente pode continuar a conversa, como dar não e continuar amigo, eu né? preciso, não tem Porque no final, pensa que a gente tem que dar pelo menos 3.000 nãos. Meu Deus. De pessoas que têm um sonho, que olham para a Natura e falam assim, esse é o meu sonho, e eu acredito que a Natura é que vai poder, né, fazer com que ele se realize, que eu me projete em um outro lugar.
como é que você dá 3.000 nãos e continua com a consistência de um edital ano após ano, né? É sendo muito leal, muito fiel a princípios de estratégia, sendo muito transparente. Então, eu fui aprendendo também a receber muitos nãos com um olhar atento de o que é que está faltando, né? Porque muitas vezes o não é sobre o que eu estou propondo, mas tem algo no contexto que às vezes tem, né, tem um aprendizado, tem uma mudança de rota. Então, de verdade, acho que eu dou muitos nãos, né, e recebo muitos nãos também, porque imagina, eu estou à frente da área de cultura, de música, dentro de uma grande companhia de cosméticos, de relações, né? Como que a gente sustenta essa história? A gente tem que propor iniciativas o tempo inteiro, tem que trabalhar com inovação, criando, né, propostas, e muitas vezes a gente vai receber e falar, não está na hora esse projeto. Não, a gente não tem esse recurso, não tem esse orçamento. Não, isso não é viável. Não, isso não cabe dentro da estratégia de marketing do ano. Como que a gente aprende a partir desse não e fala, ok, tem algo aqui que eu posso mudar. Então, por exemplo, a história do próprio Natura Musical, ela é feita de uma sequência de nãos que trouxeram resultados ainda mais positivos. Então, agora, já aconteceu de, por exemplo, um artista que recebeu um não, e aí, talvez porque ele não estava dentro do seu propósito, e aí a Natura de alguma forma acompanhou, e aí passaram-se 2 anos, 3, aí a Natura foi lá e falou, nossa, agora é você. Temos alguns artistas que já passaram assim, acho que a mais emblemática e que eu tenho muito carinho por essa história, a gente já teve junto em entrevistas assim, conversando, é da Mariana Aidar. E ela amo também. E ela se inscreveu, se não me engano, 4 vezes no edital. Recebeu 3 nãos e no 4º é que ela foi selecionada. E ela sempre olhava e falava assim, mas por que não? Né, assim, mas o momento do disco que ela estava lançando, provavelmente ela inscrevia, por exemplo, eu me lembro dessas situações, dela inscrever a turnê de um disco que ela tinha acabado de lançar. E aí a curadoria falava, mas tem essa outra artista que se inscreveu no mesmo ano que a Mariana, que quer o dinheiro para lançar o álbum. Isso é algo novo, então vamos financiar o disco dessa artista. Aí, num outro ano, a Mariana queria fazer algum outro trabalho que era parecido com algo que ela já tinha feito. Não tem tanto frescor, tem algum outro projeto aqui. Foram 4 tentativas dela. E quase quando mudou ela... o nome da Mariana vai dar. E quando deu certo, o projeto dela também foi indicado a Grammy. Ele, se não me engano, ele chegou a ganhar a Grammy, né? Com o patrocínio do Natura Musical. Então, foram muitos nãos que ela também recebeu, e ela foi muito atenta de o que é que está sobrando no meu projeto, o que é que está faltando, e muitas vezes não era sobre ela, é porque tinha gente ali, no momento que ela estava se inscrevendo, que realmente estava no momento mais importante, que precisava daquele apoio. Então, eu acho que olhar para o não, né, como você mesmo trouxe, nesse lugar também de aprendizado, pode ter alguma coisa que saia além do que você projetou, mas saia ainda melhor, né? Fortaleça com um contexto, com uma mudança de rota, né? Esse é o não que ajuda, né? Esse é o não que ajuda. Esse é o não que ajuda. Ô, Liu, e vamos falar um pouquinho dos outros festivais. Você foi pro SXSW também? Menina, eu fui. E aí, conta pra gente. Foi tão legal! Que legal aquilo, hein? Sim. A oportunidade de algumas vezes é muito bom. A gente se inscreveu num ano pandêmico pela primeira vez. Então, para nós, foi menos assustador, porque a gente sabia que o nosso trabalho seria entregar um material audiovisual, que é uma parada que a gente adora fazer. E então foi menos assustador. No ano seguinte que a gente passou de novo, que a gente tinha que ir lá, aí o bicho pegou. Nossa Senhora, a gente dando pinote nos Estados Unidos novamente. Foi bem interessante. O lance do South by, que me deixa orgulhosa da Tuyo, é que, para além da conexão do festival com música, ele também se conecta com o futuro, com tecnologia, que, na percepção da Tuyo, é o melhor território para pessoas como nós, o futuro, né? Porque o passado não era legal. Para quem tá ouvindo a gente e não sabe o que é o SXSW, South by Southwest é um evento que une
educação, música, propaganda, Tecnologia humor, pra caralho. tecnologia, inovação. Por exemplo, o Snapchat nasceu lá, o Twitter nasceu lá. Sim. E tantos artistas legais passaram e passam por lá. Então, realmente é um local, inclusive, de conexões. Sim. Em todos os campos, fantástico. Deve ter sido lindo. Ai, foi bem produtivo pra gente, bem desafiador. Pra nós, enquanto artistas, também conhecer outros artistas, entender o que tá acontecendo em outros continentes, em outras linguagens, ou às vezes linguagens muito próximas, mas sob a perspectiva de outras culturas. A gente conheceu muito artista sul-coreano, muito artista nigeriano, artistas que a gente nutria, assim, um carinho absurdo. Tipo quem? Ai, o Wombong Jaya é um cara que fez Point and Kill com a Little Sims. Gente, bota aí no Google, pelo amor de Deus. Baita cinema. Ai, um videoclipe maravilhoso. E ter a oportunidade de assistir esse artista performar, entender como ele se comporta no palco e que similaridades a gente tem, o que eu consegui aprender com a performance dele, como Você é que ele me apresentou também lá? transformou. Aham. A gente foi pra se apresentar. No primeiro ano, a gente fez 4 espetáculos em 4 lugares diferentes. Nesse segundo, a gente fez 3 espetáculos em outros lugares diferentes do que a gente fez no ano anterior. Então, procurar essas plataformas, encontrar essas plataformas que inclusive, chancelam o nosso discurso, em que a gente não é estranho ali, é bem interessante. Pra gente foi bem valioso e fruto de muito trabalho, não só nosso, mas também das pessoas com quem a gente troca. Quem providenciou pra gente essa estratégia, pensar nisso, foi a turma da Let's Gig, que é uma agência de bookagem muito legal, que trabalha com um monte de artista brasileiro contemporâneo que tá, assim, mudando a história da música no Brasil hoje, agora, nesse momento. Vem cá, e o convite pro Bluesman, do Baco Exu do Blues. Ah, como foi isso pra participar? Amiga, foi uma depois? cagada. Eu tava em casa dormindo, mexendo no Instagram. Nessa época, a gente ainda conseguia entrar lá nos direct, virginiana. Eu ia 1 por 1. Nem que fosse um coração. Pra depois, lá pro meio-dia, tá tudo respondido. Eu tinha esse hábito de entrar e responder todas as mensagens. Ai, tipo um joguinho, no desespero de não ter mais nenhuma nova. Quando eu vejo lá, Baco Exu do Blues falando, muito legal o som de vocês, eu falei, ai, vírus, que ódio, boot. Achei que era Não um acreditou. caô. Amiga, pelo Instagram, ele mandou uma mensagem, eu falei, poxa, bora que é nós. E aí, no mês seguinte, a gente tinha marcado um show em São Paulo, combinamos de gravar, entramos em estúdio, foi muito rápido. E tudo pelo Instagram, trocando ideia pelo Concorreu ao Instagram. Grand Prix, né? Gente, É um concorreu. trabalho belíssimo. Ó, o Baco Exu do Blue, o projeto do disco Baco Exu do Blue, ganhou simplesmente um Grand Prix na categoria Entertainment De Music Cannes, for sim. Life. Um Grand Prix, no mesmo ano que tinha Ai, como que é aquela música do Danny Glover? This is America. This is America. Nesse mesmo ano, eles ganharam o Grand Prix. Então, assim, foi fantástico. Imagino que ter feito parte desse projeto deve ter sido legal. Aí, amigo, vou falar, a parte da premiação é muito legal, mas pra nós, os relacionamentos que a gente travou, Sim, hoje, imagino. o iluminador que trabalha com a gente, beijo, Jefinho, a gente conheceu através do Baco, trabalhando junto. Hoje a gente divide aí essa grande persona que é o Jefinho. Ele faz o espetáculo da Tui, faz também o espetáculo do Baco. E saber que a gente estava se envolvendo num projeto também muito consistente, sólido, que pensava longevamente. A gente conheceu o Baco por causa do Exu. Antes do suicídio. Não, depois do suicídio. E eu me lembro de ter escutado esse disco e pensado, esse menino tá construindo alguma coisa, esse não é o ponto final dele. E aí depois veio o Bluesman, e agora esse último do JLZ. Enfim, é uma equipe... Não é um trabalho leviano que o cara resolveu fazer do nada. É uma construção longa, com uma equipe muito... Gente, o trabalho dela em Salomão no Bluesman foi assim, uma coisa inestimável. É um absurdo. E eu entendo que a gente gosta muito de celebrar o nosso cânone. As pessoas, os artistas que construíram história, esses que a gente briga por um ingresso, que estão ali alcançando seus 70, 80 anos, mas muito da história da música está sendo construída na nossa cara agora. E eu senti isso com o Bluesman, que eu participei de um momento histórico que vai ser lido como canônico daqui a alguns anos, e eu tava lá. Que linda. Incrível. Coisa Legal, maravilhosa. né? Incrível. Eu nem acredito às vezes. Que coisa linda. maravilhosa. Ô, Fernanda, a Anne Rocha aqui no YouTube, ela tá perguntando se a Natura Musical vai seguir tendo parceria com festivais no Nordeste. A gente segue com parcerias com festivais, então o Coquetel Molotov, que é uma parceria já antiga que a gente tem.
já está prevista para esse ano novamente. Tem outros pelo Brasil, então aqui em São Paulo, tem no Rio de Janeiro. Então tem uma plataforma de festivais que tem um papel importante de fomentar essas cenas localmente, de amplificar artistas não só locais, mas fazer circuito, né, de circulação de artistas pelo Brasil inteiro. Então a gente segue como fomento, alguns via edital mesmo, que no ano passado a gente tinha essa categoria de música ao vivo, então tem algumas mostras regionais e alguns via renovação de parcerias históricas que a gente tem. Olha só, a Paula Pereira pergunta aqui qual a importância para vocês da TUI de ocuparem esses espaços nos festivais, nos equipamentos como casas de cultura e Sesc e tal. Eu sinto que ultrapassa a TUI, né, enquanto banda. Claro que a gente se preocupa com o nosso projeto, quero comprar uma casa para minha mãe, enfim. Ótimo. Mas eu sinto que o que a gente tem desenrolado provoca outros desenrolares para além da TUI. Então, muito do feedback que a gente recebe é da possibilidade de... a gente tem uma banda em Curitiba, chama Sou Ébano, são 3 também. Eu me lembro de um dos integrantes cortar o cabelo parecido com o do Jean e prestar atenção nas estratégias que a gente estava desenvolvendo, como é que a gente se comportava, e de conseguir se enxergar em outras plataformas. A gente fala muito sobre representatividade, gosto bastante do termo, mas eu sinto que a gente está atrás de proporcionalidade. Sinto que a Tuyo, junto com outros artistas, começa a fazer provocações mais consistentes, da gente ver outras pessoas frequentando esses palcos e falando também sobre outros assuntos. Então, para nós, a importância maior é saber que a gente não chega sozinho, que a gente chega acompanhado de uma constelação de outros artistas, reforçando esses emblemas, essas alegorias. Isso é muito foda. Fernanda, agora, Natura também, né? E todo o projeto Natura Musical é muito engajado com a questão da sustentabilidade também, né? Sim, sim. O edital, ele é pensado como o edital, o Natura Musical como um todo, ele é pensado como uma plataforma que vai gerar esse impacto positivo na cultura diretamente. Então, dentro de pilares de sustentabilidade, ele tem esse aporte direto e ele de forma transversal também, porque os artistas, essas cenas, ajudam a falar dos outros temas de sustentabilidade que a gente fomenta, né? Então, a gente tem 3 causas que a marca faz investimentos, né, ao longo dos anos, de forma estruturante, com ações de mobilização, como Amazônia Viva, Mais Beleza, Menos Lixo, Cada Pessoa Importa. Então, muitas vezes, tem artistas, tem cenas que a gente fomenta que tem uma afinidade muito grande com esses territórios e vão ajudar a amplificar e engajar mais pessoas em torno dessas causas. Então, a sustentabilidade, né, esse compromisso com a vida que a Natura tem, ele permeia todas as iniciativas que a gente vem fazendo. Incrível. Beleza. Agora a gente está chegando Estamos chegando no momento. Estamos chegando perto do fim, mas a vida não é tão simples assim, entendeu? A gente tem uma parte final que é uma parte de autoconhecimento, onde a gente pergunta para vocês quem são vocês hoje. Começar contigo, Lil. Passou por muita história, a história pessoal, a história profissional, tem seus objetivos, tem suas metas, tem seguido, está alcançando. Mas quem que é a Lil? Como é que é a Lil hoje? É diferente daquela Lil que começou a profissão, que ouviu não, que balançou em alguns momentos e que balança. Quem é você hoje? Depois da pandemia, depois de encontrar a Natura, depois de ouvir um monte de não, depois de acertar em alguns sims. Quem é você que ninguém sabe? Teus fãs. Quem é você? E não vale colar, viu, Fernanda? Aqui, ó, já tá dando anotação. Do nada, de repente, lá nadando no profundo. Eu sou cantora, né, gente? Eu sou uma mulher pronta pra seguir catalogando. Tava conversando com a Laiane essa semana e o trabalho da TUI sempre foi pautado na percepção que a gente tem da angústia. E uma vez que a gente se livrou de muitas mazelas que nos atormentavam, economicamente, racialmente, socialmente, enfim. Uma vez que a gente alcançou outros lugares, a gente falou, será que a gente vai começar a fazer disco feliz? Aí eu entendi que nós somos especialistas. Me considero uma artista especializada em mapear e catalogar essas movimentações de angústia, aflição, reflexões sobre a existência. Então, eu me sinto uma cantora profissional, aí, destrinchadora do labirinto da angústia. Hoje, se perguntar amanhã, de repente, eu respondo diferente. Sim. Mas hoje, basicamente isso.
Linda. E você, Fernanda, no interior dessa mulher poderosa, inteligentíssima, eu aqui, que não tem uma falha aqui, assim, nessa entrevista, por trás dessa mulher tão maravilhosa que a gente está vendo aqui, que comanda um dos maiores sistemas culturais do Brasil. Olha só. Quem é essa, Fernanda? E que teve que dizer um monte de não e aprender a lidar com isso. Eu sigo sendo uma idealista. Eu acho que eu sou muito sonhadora, muito idealista. Eu acredito que o mundo pode ser melhor, pode ser diferente, pode ser mais bonito, pode ser mais equânime, pode ser mais plural. E a partir dessas crenças, eu acho que é por isso que eu me voltei tanto para trabalhar com cultura, com arte, com música, porque esse é o campo da imaginação, né? Esse é o campo em que os sonhos eles se tornam possíveis a partir de uma narrativa, a partir de um projeto, a partir de uma iniciativa. Então, é um campo que me alimenta, né, nesse campo idealista, sonhador, mas também realizadora, de conseguir ver na prática esses microcosmos, né, essas faíscas de possibilidades de um mundo realmente mais plural, mais diverso, mais sustentável, né? E que dá destino a essas tensões, essas angústias que também me tocam, que toca todo mundo que está aqui nos ouvindo, nos assistindo e que fala, poxa vida, é isso mesmo, o mundo está dado, é isso o que a gente tem para lidar? Quando a gente vai para o campo, né, da música, da arte, a gente consegue, né, de alguma forma, sublimar isso e pensar nesse campo de possibilidades diferentes. Então, eu sou uma idealista, assim, me sinto uma pessoa muito privilegiada por trabalhar com música, com cultura, porque eu vejo essas faíscas de realidade acontecendo assim, na minha frente. Assim. Essa sou eu. Nada mal. Tudo bem. Ai, que bonito. Linda. A gente sempre termina aqui meio tocado aqui no final do programa. Ó, para fechar agora, a Paula Pereira pergunta, o que naturalmente a gente ia perguntar, quais são os planos da Tuyo para esse ano? Disco. Ai, gente, adoro fazer disco. Obrigada, viu, Natura? Obrigada, pessoal. Gosto muito de fazer disco. Depois que a gente terminou Chegamos Sozinhos, que era pra ser um disco de 10 canções e virou de 22, eu falei, nunca mais. 2 semanas depois, já tava com o caderninho na mão. A gente acabou de soltar uma agenda de shows, gente, envolvendo Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo. Acompanhem lá. Onde é lá? No Instagram da Tuyo, @oituyo, eu tô lá todo dia. No Twitter também, no YouTube também. É eu e meus amigos que ficam lá, gente. Pode acompanhar. A gente tá construindo o nosso trajeto, né? Preparando um disco, tocando o show do Chegamos, também com Depois da Festa. A gente gosta muito de... No mundo da música, a parte mais legal é a música mesmo. De fazer um disco, poder tocar ele num palco, isso é bonito. Então, tá a fim de saber mais? Segue a gente lá nas redes e vá aos shows, vá aos concertos. Isso aí. E você, Fernanda? O que a Natura tem para esse ano? E como é que as pessoas fazem, esses artistas, esses novos artistas fazem para poder ser beneficiado ou fazer parte desse processo? Bom, acho que vou fazer esse merchan também. Claro. Sigam lá, @Natura Musical no Instagram. Eu amo a conta de vocês, gente. É um baita catálogo de música brasileira. Além do povo que quer se inscrever em festival, quem gosta de música... Vai lá. Nossa, parabéns pro pessoal que mexe lá nas redes. Apurado. Então, uma plataforma mesmo de conversa sobre música brasileira. Então, não é só do serviço, quando que vai abrir, edital, inscrições, mas essa coisa do catálogo. Esses tempos a gente estava fazendo esses TBTs de artistas, discos que foram lançados. É muita coisa linda, né, que foi produzida. Então, poder revisitar, conhecer, redescobrir. Então, vale super a pena. Então, sigam a gente no @Natura Musical. Acompanhem a programação da Casa Natura Musical, aqui em São Paulo. Também uma programação muito rica, que é o ano inteiro de programação. A gente tem festivais ainda por vir. Essa semana a gente está com a estreia da turnê do Gil, com a família, que a gente está patrocinando também. Então, tem uma série de novidades, artistas, projetos que a gente alimenta aí as nossas redes com novidades o tempo inteiro. Siga a gente. Ótimo. Muito bom. É isso, eu queria agradecer a Luciana, que ajudou a gente a trazer a Lil aqui. Agradecer a Thaís também, que ajudou a gente a trazer a Fernanda. Agradecer vocês duas por essa delícia de papo.
Delícia. Dizer que daria pra gente ficar mais esse restinho de dia aqui conversando. Nossa, passou tão rápido, né? Muito rápido, né? Muito rápido. A gente estava tão nervosa, né, amiga? Pois Mas foi tão bom. E a gente encerra o nosso programa nesse clima de incentivo cultural, à música, às artes no geral. Uma delícia. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. E até a próxima terça-feira. É isso aí. Agradecer a Raquel também, que está aqui no estúdio com a gente. Linda! É isso. Lembrando que esse conteúdo já vai estar disponível amanhã no Spotify, em todas as plataformas de streaming. Você pode assistir ele no YouTube também. YouTube e na Nova Brasil FM. Até terça-feira que vem, neném. Eu sabia que eu não ia Beijos. embora sem. Beijo. Beijo.